Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Gustavo e hoje eu venho dar continuidade ao meu projeto de resenhar o livro Holocausto, Uma Nova História, do historiador britânico Lawrence Hills, capítulo a capítulo. Neste vídeo eu falarei sobre o capítulo número 13, que se chama Campos de Extermínios Nazistas na Polônia, e vai falar mais uma vez do ano de 1942. O capítulo é mais uma vez um capítulo curto também, que vai da página 349 à página 371. E talvez vocês me questionem, poxa, já é o terceiro capítulo que o Lawrence Hills vai falar do mesmo ano. E o motivo, ele é muito claro, e é o seguinte: o ano de 1942, quando nós falamos de Holocausto, que é o tema do livro, é justamente o período onde mais ocorreram mortes por este motivo, onde mais se concentraram as baixas por causa do antissemitismo, onde mais se concentraram as baixas por causa dessa questão de eugenia racial. Então, o Lawrence Hills ele se debruça bastante nisso por este motivo, beleza? E como vocês viram no capítulo, ele vai dar ênfase na Polônia, nos campos que se encontravam lá. Isto porque a Polônia ela possuía os principais campos de concentração. Dentre eles, nós já sabemos claramente de Auschwitz, mas neste capítulo Auschwitz basicamente não é abordada, não é retratada. Isto porque no capítulo 16, ou seja, daqui 3 vídeos, ele vai falar especificamente de Auschwitz, mas por hora ele falou de outros campos de concentração. E aí, além de Auschwitz, nós temos, por exemplo, o campo de Belzec, que eu falei no vídeo anterior com vocês, sobre o quanto que ele era cruel, porque as pessoas que chegavam ali, elas majoritariamente eram destinadas para a morte. Havia uma pequena proporção que eram destinados a trabalhos. Então, esse campo de Belzec foi muito marcante por isso. E ele vai falar também do campo de Majdanek. Eu vou deixar escritos os nomes para vocês, tá, pessoal? E ele vai falar também sobre o campo de Subibor, que inclusive teve um aumento na sua capacidade em 1942 para conseguir receber mais pessoas. E ele vai falar bastante sobre o campo de Treblinka. Talvez a pronúncia não seja mais apropriada, mais uma vez vou deixar escrito aí os nomes dos campos de concentração para vocês. E por que ele vai falar tanto desse campo de Treblinka? E o motivo é muito relevante. Depois de Auschwitz, este campo foi o campo que mais tirou vidas de pessoas. Estima-se que entre 850 mil e 900 mil pessoas foram mortas neste campo de concentração. Então ele é o segundo campo de concentração mais mortífero na Segunda Guerra Mundial, perdendo apenas para Auschwitz, ou seja, os dois ali dentro da Polônia, e por isso que ele destina um capítulo justamente para discorrer sobre esses campos de concentração que estavam naquela região. Este campo, o de Treblinka, ele era comandado pelo Dr. Eber, e esse Eber, ele matava, segundo Lawrence Hills, e segundo pessoas que conviviam com ele, muito por uma questão de ego. Para você ver como era essa questão nazista. Porque o que acontece? O Hitler, e isso já ficou muito claro em outros capítulos que eu falei aqui, ele não necessariamente escolhiam as pessoas que comandariam determinadas funções pela sua capacidade em atuar naquela área. Não. Ele priorizava muito o quanto a pessoa era engajada na questão racial, na questão ideológica. Então, isso tinha o peso máximo na análise dele. Então, se ele tivesse um cara muito bom, que não era engajado, e um cara mais ou menos que era engajado, ele optava por escolher o cara que era engajado. Então, o Erbel, ele basicamente ele faz isso por ego justamente por perceber que ali funcionava desta forma. E quanto mais ele mostrasse capacitações, mais ele conseguiria mostrar que ele era muito competente naquilo, certo? E aí a gente também pode traçar várias reflexões sobre a vida, né? Sobre o quanto que o ser humano ele consegue chegar a níveis bem desastrosos, de aumentar a sua capacidade de matar, de se esforçar para tirar mais vidas, justamente para mostrar algum tipo de competência. Pois bem, o Lawrence Hills ele vai falar isso a partir da coleta de depoimentos. Como eu já falei, esse livro ele é fruto de 25 anos de pesquisa de campo. Então, com ele entrevistando sobreviventes, pessoas que estiveram naquele período, pessoas que estiveram nos campos, né? E ele fala que, em dado momento, a quantidade de mortos ali era tão grande que havia muita dificuldade para conseguir dar conta de eliminar
os restos mortais das pessoas. Então é algo que ele fala, tanto que em determinado momento esse Dr. Errol ele vai ser substituído. E quando ele é substituído por algumas semanas, há uma diminuição nas pessoas que chegavam a Tremblica justamente por este motivo, porque precisava ali ser feito quase que uma limpa, quase que deixar as coisas dentro do padrão para depois voltar com as grandes exportações de pessoas, certo? Exportações de pessoas é até uma forma meio desagradável de falar, mas basicamente é o que acontecia ali. E aí, da onde vêm essas deportações? Nós já vimos, por exemplo, no vídeo anterior, o grande Hefro ali na França, então 42.500 judeus foram trazidos para a Polônia. Nós vimos que a Holanda também mandou 40 mil judeus, e enfim, esses judeus vinham de todas as partes, basicamente, e o autor ele vai falar também dos guetos. Ele vai falar que, por exemplo, do gueto de Varsóvia, não é neste capítulo, mas o gueto de Varsóvia até tentou em algum momento se rebelar, tentou fazer algo, porque haviam ali grupos um pouco mais relevantes dentro do gueto de Varsóvia que tentavam se posicionar de alguma forma em alguns casos, mas sempre havia muita repressão. Então, basicamente, não havia o que ser feito. Então, esses guetos acabavam mandando muitas pessoas também para esses campos de concentração. E aí eu queria compartilhar com vocês uma estatística que ele passa, que é a seguinte. Isso é fruto de um telegrama interceptado de um rapaz da alta patente alemã ali, chamado Hermann Hofe. Em 1942, aliás, em janeiro de 1943, ele mandou um relatório falando sobre as baixas do ano anterior, um levantamento. E aí eles conseguiram acesso a esse telegrama depois da Guerra Mundial, da Segunda Guerra, e aí nós temos a estatística. Só em 1942, sem contar Auschwitz, ou seja, estamos falando apenas de 4 campos de concentração poloneses. Estamos falando do Majdanek, do Sobibor, do Bełżec e do Tremblica. Só em um ano, o mais mortífero, mas só em um ano, foram mortos por esses levantamentos 1.274.166 pessoas, de acordo com esse telegrama, que um alemão mandou para outro alemão, ambos de alta patente ali, para contabilizar, para organizar. Nós sabemos que nós não temos hoje o número exato, justamente porque eles conseguiram eliminar muitos desses telegramas, mas esse foi um que sobreviveu, foi decifrado, conseguiram as informações, e esse é o número, que é um número bem espantoso, levando em consideração um ano, e levando que o principal campo de concentração não está nessa equação. Então é bom levar isso em conta. E é isso, basicamente o capítulo vai falar isso, vai falar sobre o quanto que a Polônia ela sofreu com essa questão antissemita, porque a Polônia, além de ter os principais campos de concentração, ela também foi o país que mais perdeu judeus poloneses. Eu não estou falando em proporções, porque a população polonesa é pequena ou algo assim, não. Ela, em número brutos, foi o país que mais perdeu os judeus. Foram aproximadamente 3 milhões de judeus poloneses que morreram na Segunda Guerra Mundial, segundo Lawrence Hills neste livro. As informações eu tiro daqui, tá, pessoal? E a gente tem meio que quase que como um consenso que morreram no Holocausto aproximadamente 6 milhões de pessoas. Então nós estamos falando que metade desse número era polonês. Então é algo muito pesado, é algo muito triste. E é algo que não é responsabilidade dos poloneses, eles não tiveram a culpa em si. Foram conquistados, inclusive ao marco do início da Segunda Guerra Mundial, mas aconteceu e é isso. Capítulo, mais uma vez, muito bem escrito, muito bem explicado. Eu quis compartilhar esse vídeo aqui com vocês. Estamos numa semana inteira de vídeos todos os dias sobre este livro. Eu espero que vocês estejam gostando. E se vocês gostaram, deixem um feedback, deixem um comentário. E é isso, pessoal. Um forte abraço. Tamo junto.